Olá, meus queridos, estamos aqui para a aula de vivência cristã. Hoje nós vamos ver os assuntos da apostila dos capítulos 1 e 2, fazendo um breve resumo deste conteúdo. Primeiramente, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor venha nos abençoar. Não estamos aqui apenas para aprender questões teóricas, mas estamos aqui para ser trabalhados pelo Senhor. Que o Espírito Santo venha nos dirigir nesta aula, em nome de Jesus. Amém. O que é a vivência cristã? É a arte de viver diariamente, tendo como padrão ou referencial a vida de Cristo. Dentro desta vivência cristã, os padrões de Deus exigem mudança de comportamento da nossa parte. Olhando ali para a questão da personalidade e do caráter, vemos que personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social de alguém. Cada um tem a sua personalidade, que é um complexo único de cada indivíduo. E caráter é o nosso comportamento. A personalidade, ela vai revelar o caráter de um indivíduo. O que nós precisamos deixar bem claro é que as características pessoais, elas sempre existirão, mas os comportamentos precisam ser adequados de acordo com aquilo que nós permitimos que o Espírito Santo faça em nossas vidas. Muitos dizem assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Parece aquela novela, né? Aquela musiquinha: eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. O cristão não pode cantar desta forma. Ele tem que cantar uma mudança de vida. O Espírito Santo nos dá os frutos. O Espírito Santo muda a nossa maneira de agir. Olhamos para dois exemplos na Bíblia. Tiago e João. Lá em Marcos 3,17, Jesus dá a eles um apelido de Boanerges, quer dizer filhos do trovão, porque eram realmente os trovões, né? Eles sugeriam que aqueles que não estivessem no grupo com eles ali, que Deus estivesse punindo. Lá na frente, João já muda a sua maneira de pensar. Ele começa as suas epístolas falando sobre o perdão de Deus, o amor de Deus. Ele diz: filhinhos, amemos uns aos outros, porque aquele que não ama não é nascido de Deus, não conhece a Deus. Sabemos que se pecarmos temos um advogado, que é Jesus Cristo. Então, a gente percebe que ao longo da vida de João, ele muda a sua maneira de pensar e de agir. E o que não dizer de Pedro também, a sua mudança de comportamento. Aliás, quando Pedro estava ainda no ministério de Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, ainda não tinha sido crucificado, Jesus mesmo diz para Pedro que ele tinha que mudar, né? Que ele tinha que se converter. E lá na frente nós vemos um outro Pedro. Mesmo Pedro rígido, as mesmas características, mas a mudança de comportamento, a mudança de pregar, a mudança de falar. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma mudança no nosso caráter. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: olha, o que aconteceu? O rapazinho era tão nervosinho, hoje está aí uma bênção. Explodia por qualquer coisa, hoje tem paciência. Falava um monte de palavrões, hoje não fala mais, só fala em Deus. Então as pessoas, elas têm que enxergar em nós esta mudança. E o Espírito Santo
fará isso através do fruto. Conforme diz Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, caridade, que é a demonstração de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Então, nós precisamos pedir a Deus que Deus venha nos moldar. Caráter é igual à imagem, à marca, aquilo que afia, aquilo que arranha ou escreve numa pedra. O caráter é como uma marca impressa que distingue a pessoa. O papel da palavra e do Espírito, né? A palavra de Deus atuando em nossos corações, nos orientando naquilo que temos a mudar, e o Espírito Santo nos ajudando a formar o nosso caráter, a formar um bom caráter. A palavra capacita o cristão para a vida cristã. Essa aqui, irmãos, é a nossa regra de conduta e fé. Está aqui. O manual de termos uma vida abençoada, o manual de Deus para termos sucesso, para sermos bem-aventurados, está aqui. Então nós precisamos, irmãos, estar observando e praticando a palavra do Senhor. A palavra orienta como deve ser a nossa vida cristã. Lá no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para me guiar, para me dirigir, para ver como eu estou me conduzindo, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha cair, para que eu não venha afundar. Então a palavra de Deus, ela me dá regras. Então a vivência cristã é justamente isso. Nós vamos estudar alguns pontos da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus, da nossa vida com a nossa família, da nossa vida com a comunidade, da nossa vida com a igreja. Enfim, vamos estudar alguns tópicos do comportamento que temos que ter dentro da vivência cristã. E Deus não pede nada impossível, não, gente. Ah, mas isso daqui é impossível. Não, não é não, filho. Você vai ver que não é nada impossível. Basta querer, basta ter um pouco de vontade, e nós então nos adequamos ao propósito de Deus para que possamos ter uma vivência adequada de acordo com a vontade do Senhor, para que possamos formar a nossa personalidade com um bom caráter, dando um bom testemunho. Muito bem, primeira coisa que nós vamos falar aqui é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Então você vai dizer assim, mas pastor, eu conheço a Deus. Parabéns. Continue conhecendo então, né? Mas deixa eu dar 2 exemplos aqui para vocês. Lembre-se nesse momento de um jornal famoso. Lembrou? O que tem esse jornal? Você vai dizer para mim, olha, tem a matéria esportiva, tem política, tem notícias policiais, uma série de coisas. Você conhece o jornal. Né? Você já leu, você sabe o que tem lá naquele jornal. Pense numa revista famosa e você vai dizer o que tem nessa revista. Você vai encontrar também manchetes políticas, você vai encontrar também, conforme a revista, matérias esportivas, você vai encontrar informações diversas de muitas áreas dentro desta revista. Você vai, muitas vezes, ver também a questão de estatísticas e etc. Muito bem, pensou no jornal? Pensou na revista? Você conhece o jornal?
você conhece a revista. Provavelmente você pensou em algum jornal que você já leu várias vezes. E na revista também. Agora, eu pergunto para você, você sabe o que tem neste jornal? Quais são as matérias? Você sabe o que tem nessa revista? Qual é o conteúdo que normalmente é publicado? Mas você conhece o dono deste jornal? Você já viu ele? Você já conversou com ele? Você conhece o dono dessa revista? Pessoalmente? Já o cumprimentou? Como ele é? Alto, baixo, loiro, moreno? Qual é a tonalidade da voz dele? Qual é a personalidade dele? Qual é o caráter dele? Você o conhece? Muito provavelmente a grande maioria vai dizer que não. Então, muitas vezes, irmãos, nós conhecemos a Bíblia. E tem gente que conhece de Gênesis a Apocalipse. E conhece muito bem. Mas não tem vida com Deus. Não tem. Não tem vida com Deus. Conhece a Bíblia, mas não tem comunhão com Deus. Não conhece a Deus. Conhece as informações da Bíblia, mas não tem vida com Deus. Vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar. A pessoa que mais conhece a Bíblia, depois de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o próprio Satanás, é o próprio diabo. Enquanto alguns ficam discutindo por questões tolas, como, por exemplo, quem era a mulher de Caim. Tem gente que parece que não tem o que fazer mesmo. Se preocupa com isso, irmão, quando chegar lá no céu. A nossa preocupação, ela tem que ser a nossa ida para o céu. Lá no céu, nós vamos ter a eternidade para procurar ali os pais da fé, quem sabe procurar Eva, quem sabe procurar Adão, e perguntar para eles quem era a mulher de Caim. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, ela é um presente de Deus para nós. É um presente. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, ele disse assim: creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. É o melhor presente que Deus já deu ao homem. Então, ela nos dá instruções, ela nos dá orientações, como nós devemos chegar ao céu. O astrônomo Galilei, disse o seguinte: a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas como irmos para o céu. Então aqui está o manual, muitas coisas, é claro, nos são reveladas a respeito do céu, a respeito do inferno também, mas muitas coisas, evidentemente, nós vamos descobrir quando chegarmos lá. Então a nossa preocupação é ter comunhão com Deus, é ter vida com Deus para chegarmos ao céu. E lá nós vamos ter nada mais, nada menos que toda a eternidade para nós descobrirmos as coisas que não descobrimos aqui. Então a Bíblia, ela é o manual, é a nossa regra de conduta, é a nossa regra de fé, ela nos guia até Cristo e Cristo nos guia até Deus, até os céus. Então, muitas vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela não tem vida com Deus. Como eu dizia, o diabo, ele conhece melhor do que qualquer um de nós a respeito dos fatos bíblicos. Em muitos deles, inclusive, ele estava presente. Enquanto tem gente que fica discutindo, né,
qual é o fruto que Eva comeu, se era uma maçã, se era uma melancia, se era uma mimosa, sei lá qual era o fruto, irmão. A Bíblia não revela. Mas a Bíblia me revela que eu tenho que manter a comunhão com Deus para um dia chegar à vida eterna. A Bíblia me revela que eu tenho que permanecer com Cristo, comunhão com Cristo, vida com Cristo, viver com Cristo para chegar à vida eterna. Porque ele mesmo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitas vezes, veja, um exemplo terrível, forte ao mesmo tempo, mas o diabo é o que mais conhece a Bíblia, ele não é onisciente, mas em conhecimento bíblico, ele é o que mais conhece depois de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, eu pergunto, ele conhece toda a Bíblia, tanto é que ele tentou inverter a palavra de Deus, usar de maneira errada para tentar a Jesus, né? Porque às vezes que ele tentou a Jesus, ele mencionou textos do Velho Testamento ali. Ele conhece a Bíblia, mas ele tem vida com Deus? Ele tem comunhão com Deus? Ele tem o Espírito Santo de Deus? Então, irmãos, o fato de eu conhecer a Bíblia não significa que eu tenho vida com Deus. É como o caso do jornal. Eu conheço o jornal A, B ou C, mas não conheço o dono. Conheço a revista A, B ou C, mas não conheço o dono. Então, aqui nos fala, na página 17 da nossa apostila, o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. E eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, conhecimento sem a dependência do Espírito Santo gera soberba. Somente a oração sem o conhecimento gera o fanatismo. Então nós precisamos ter a comunhão com Deus através da oração, através da busca ao Senhor, através da adoração, do louvor, e precisamos ter o conhecimento bíblico através da meditação, dos estudos da palavra de Deus. Porque muitas vezes a pessoa, ela ora, ela busca o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que eu tenho que adquirir conhecimento. Deus não vai adquirir conhecimento por mim. É eu que tenho que buscar. Então eu já vi muita gente, irmãos, que ora realmente, uma vida de oração, mas quando vai tomar decisões, toma de forma errada. Porque não segue as instruções da palavra de Deus. Olha, com todo respeito, irmãos, por favor, não me entendam mal. Mas tem gente que ora, mas pelo fato de não buscar as instruções de Deus, vive uma vida de fracasso. Aí você vai perguntar, mas como é que pode? Eu também pergunto, como é que pode? Faltou o quê? O que Jesus disse? Meu povo foi destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Faltou conhecimento. Então, meus irmãos, a pessoa ela precisa orar, ela depende do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos nada. Ele que vai dar unção, ele que vai dar graça, ele que vai abrir a porta, ele que vai abençoar, ele que vai colocar as palavras em nossa boca. Mas também precisamos do conhecimento. Agora, o outro lado, somente o conhecimento. E sem a busca do Espírito Santo, sem a oração, sem o clamor, gera a soberba. De repente a pessoa acha, eu não preciso nem orar para pregar, eu já conheço toda a Bíblia. Eu conheço a Bíblia inteira, pode perguntar aí que eu falo. Tá aí, qual é o versículo? Qual é o tema? Está aqui, na ponta da língua. E a pessoa então vai tendo aquela soberba, se achando melhor do que todo mundo. Porque tem uma faculdade, porque tem cultura, porque tem conhecimento, mas não tem aquela dependência do Espírito Santo. Um exemplo clássico na Bíblia, maravilhoso para fechar esse assunto, é do apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo tinha uma cultura extraordinária, fora do comum, falava em vários idiomas.
O apóstolo Paulo tinha um conhecimento fantástico. Mas, muitas vezes, ele fala sobre a dependência dele do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quando ele chega, por exemplo, na igreja de Éfeso, ele faz uma pergunta ao povo que está ali. Ele pergunta assim: vocês já receberam o Espírito Santo? E sabe qual foi a resposta? Eles disseram: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo é um exemplo de cristão, é um exemplo de homem de Deus, que ele buscava o conhecimento, mas também buscava o poder do Espírito Santo. Tanto é que ele diz, né, que a pregação dele não consistia em apenas palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder do Espírito Santo. Paulo dava muita importância ao Espírito Santo. Então, nós precisamos, irmãos, ter isto em nossa mente, conhecer o Deus da Bíblia e não somente a Bíblia. Temos um outro exemplo na palavra de Deus, que é o caso de Eli. Eli era sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, Ofni e Finéias. Então lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, você vai encontrar esta história de Eli. E o que a Bíblia nos diz? Veja, Eli era sacerdote, os filhos de Eli eram sacerdotes. Mas Deus diz para Eli assim, lá em 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Gente, que coisa triste. Eu estou falando de crentes. Eu estou falando de sacerdotes. Eu estou falando de homens que, digamos assim, pelo menos teoricamente, né, são homens de Deus. Mas Deus diz para Eli que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Olha que tristeza. Estavam na igreja, conheciam a igreja, conheciam o povo da igreja, né? Conheciam os irmãos da igreja, mas não conheciam ao Senhor. Tanto é que eles cometeram pecados absurdos, e Deus, então, acabou punindo eles por causa disso, punindo Eli e a sua família por causa disso. Então, quanta gente que às vezes conhece a Bíblia, conhece a igreja, conhece os irmãos da igreja, né? Mas não conhece a Deus. E como é que a gente vai conhecer a Deus? Falando com Ele. Como é que se conhece alguém? Muito prazer, eu sou Edson, Deus te abençoe. Não é assim? Então você vai falar com Deus, você vai conversar com Deus. Senhor, estou aqui. Senhor, eu sou Edson. Senhor, precisamos conversar. Senhor, quero falar contigo. Quero apresentar a Ti a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu dia a dia. Senhor, esteja comigo. É a conversa, é a comunhão com Deus. É o louvor, é a nossa adoração que chega na presença do Senhor. Então, irmãos, o conhecimento é o nosso tesouro, é a nossa segurança. Tá? Então, precisamos buscar ao Senhor Jesus Cristo. Por que conhecer a Deus? Porque Ele tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com o homem ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Porque é vantajoso conhecer a Deus. Claro, né, meus queridos? Como é maravilhoso ter esse Deus que Ele não fica só na igreja. Termina o culto, Ele vai conosco para casa. Nós vamos trabalhar amanhã cedo, Ele vai conosco. E quantas vezes os crentes não falam nem bom dia, nem boa tarde, Senhor, que bom que o Senhor está comigo. Precisamos, irmãos, melhorar essa questão de conhecer a Deus. Só vamos conhecer se tivermos tempo com Ele. Se gastarmos, ou melhor, ganharmos tempo
com Deus. Que você possa estar praticando isso na sua vida, que você possa estar fechando a porta do teu quarto e orar a Deus, como diz o próprio Senhor Jesus, que você possa buscar a Deus aí na sala da sua casa, no seu trabalho, quando for possível, é claro, que você possa ir além do culto da igreja, que você possa ter esta conversa com Deus todos os dias da tua vida. Muito bem, revelação das Escrituras. A revelação das Escrituras, ela ocorre através do conhecimento em si, que é a palavra logos, que é o conhecimento. Você vai ler ali, Marcos capítulo 2, por exemplo, você vai ler e vai ver ali a história do paralítico de Cafarnaum. E você vai ver que o Senhor operou a cura ali. Agora, a palavra rema é aquela que vem por revelação do Espírito Santo. Não está escrito, desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista está falando isso porque era cego? Não. Ele está dizendo, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me faz enxergar coisas que naturalmente eu não enxergo. Coloca no meu coração a tua palavra. Isto só vai acontecer se a gente meditar na palavra do Senhor. Então eu vou dar um exemplo para você aqui, Marcos capítulo 2, vamos usar muito este exemplo hoje. No versículo 5 diz assim, Jesus vendo-lhes, plural, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Somente esse Szinho, ele dá uma mensagem aí de um longo tempo. Porque esse Szinho me diz que o Senhor, quando curou o paralítico, olhou para a fé das pessoas que estavam com ele também, não somente para o paralítico. Então, isso me revela, irmãos, que eu preciso de pessoas, eu preciso de amigos, eu preciso de irmãos em Cristo, para muitas vezes conseguir a bênção que estou clamando a Deus. O milagre, Deus vai operar, mas aquilo que nós precisamos fazer, Deus não vai fazer. Então, aquele homem, ele precisou dos seus amigos para levá-lo até Jesus, e ali nos diz que Deus olhou para a fé do paralítico e dos seus amigos. E se ele não tivesse esses amigos? Quem o levaria até o Senhor, né? A nossa parte, gente, nós temos que fazer. Lembram da ressurreição de Lázaro? João capítulo 11? Ali Jesus chega diante do túmulo e dá uma ordem, tirem a pedra do túmulo. Jesus não foi tirar a pedra. Jesus não foi. Também não mandou anjos tirar. Jesus falou para aqueles que ali estavam, tirem a pedra. E o milagre só aconteceu depois que aquelas pessoas tiraram a pedra do túmulo. Então Jesus fez o que nós não podemos fazer, porque milagre é só o Senhor quem faz, e quem o faz, faz em nome do Senhor. Então o Senhor determinou a ressurreição de Lázaro. Então, meus queridos, não sei se você já tinha pensado nisso, mas é só um exemplo. Quantas vezes você leu Marcos capítulo 2 e nunca parou para pensar sobre a importância desse S que está ali, o que nos diz sobre amizade, sobre união, sobre ajuda, sobre a fé, sobre compartilhar os problemas, sobre precisar da ajuda dos outros. Então essa é a palavra rema. É algo que você vai ler a Bíblia, você já leu ali o Salmo 91 500 vezes. Mas quando você for ler de novo, sempre o Espírito Santo, se você tiver à disposição dele, é claro, o Espírito Santo vai trazer à tona algo novo para você, porque a Bíblia se renova a cada dia. Então, é importante a revelação
da palavra de Deus, a revelação das Escrituras. Muito bem, vamos para o item da oração, o que Jesus nos ensinou sobre a oração. Podemos destacar alguns pontos. Ele destacou a paternidade de Deus, nosso Pai bondoso e generoso. A melhor maneira de você entender a Deus é pensar nele como um pai. Um pai. Agora, um pai que é santo, um pai que é justo, um pai que não compactua com as coisas erradas dos seus filhos. Tanto é que ele corrige, tanto é que ele castiga, tanto é que ele coloca nós nos eixos, né? Para que nós possamos herdar a vida eterna. Então, não é um pai que esconde o erro dos seus filhos. Você vê na Bíblia ali, cada situação. Por exemplo, Deus não escondeu o erro de Davi, que foi grave, né? Muito sério. Deus não escondeu o erro de Moisés, que foi lá e bateu na rocha. Deus não escondeu o erro de Abraão, quando mentiu que a sua esposa não era sua esposa, né? Deus não escondeu o erro dos seus servos, dos seus filhos. Então, pense sempre em Deus como Pai. Ele vai estar sempre à nossa disposição. A Bíblia diz que todo aquele que chega até Ele, de maneira nenhuma é lançado fora, mas Ele vai nos corrigir, Ele vai nos disciplinar, Ele não vai apoiar aquilo que nós fizermos de errado. A oração tem um grande poder. Como é difícil, irmão, chamar as pessoas para a oração. Meu Deus do céu. Na hora da oração parece que tanta coisa surge, né? A preguiça, o sono, o telefone toca, alguém chama. Engraçado que quando nós estamos, às vezes, em frente a uma televisão ou gastando o nosso tempo em redes sociais de uma forma exagerada, essas coisas não acontecem. Você pode ficar 2 horas lá, né? No celular, no Face, nas redes sociais, tudo bem. Quando você começa a orar, pronto, já vem alguém lá. Oh, quero falar contigo. A oração é uma coisa, irmãos, que em muitos lugares já não se dá mais ênfase. Se ora por obrigação. Irmãos, vamos orar aqui, que nós temos que orar. Né? Então vamos orar, vamos clamar a Deus e tudo bem. Pronto, já fizemos a oração. Muitas vezes está se fazendo por obrigação, para se cumprir um protocolo, para ninguém reclamar, ninguém dizer que não teve oração. Mas a oração, irmãos, ela tem que ser algo de coração, ela tem que tocar no coração de Deus, ela tem que ser algo constante na nossa vida, ela tem que ser um hábito na nossa vida. Então nós não podemos abandonar o nosso tempo de falar com Deus. Você tem um tempo de falar com Deus? Qual é esse tempo? 5 minutos? Num dia de 24 horas? Qual é o tempo que você tem para falar com Deus? Muitas vezes, irmãos, não há aquela disponibilidade de orar 2, 3 horas por dia. Mas 5 minutos? Meus queridos, a oração, ela tem que ser feita com fé. Como é triste você olhar para alguém que está orando por nós e não está fazendo com fé. A gente observa, né? Não é uma questão de julgamento. É uma questão da pessoa fazer uma oração bem feita ou mal feita. E muitas vezes a oração ela é feita ali por obrigação. Vamos orar por você, Deus te abençoe, amém, tchau, pronto, acabou. Muitas vezes a pessoa que está orando, ela não crê.
Muitas vezes a pessoa que orou, quando termina a oração, se você perguntar o que foi que você orou, você pergunta 5 minutos depois, o que você orou? Hã? Ih, já me esqueci. Nossa, era tão importante assim a conversa com Deus que você já esqueceu em 5 minutos o que você falou com Ele? Poxa, a oração ela tem que ser perseverante. E outras orientações que Jesus passa sobre a oração. Em seguida, na apostila, Paulo ali está falando também algumas coisas sobre a oração. E nós vemos ali na página 24, tipos de oração, muitas vezes adoração, ação de graça, petição, confissão, intercessão. Dentro da petição, deixe-me falar só uma coisinha. Às vezes a gente quer tanta coisa, né, irmãos? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Pede para as pessoas orar, interceder, ora por mim, para que eu seja abençoado no trabalho, ora por mim, pela minha família. Mas a pessoa que está pedindo oração, ela não ora. Você já viu isso? Eu quero que vocês orem por mim. Eu tenho esse problema. Por favor, orem por mim. Mas eu não oro. Então a petição, ela tem que estar incluída na oração. O que a palavra de Deus diz? Tudo que pedires em oração, não é só pedir, não é só querer. Tem que buscar, tem que clamar, tem que se colocar diante do Senhor. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então é importante que nós tenhamos o nosso momento de oração, realmente falar com Deus, não somente pedir para as pessoas orarem por nós, mas nós somos os maiores interessados, não é nós que estamos com problema, não é nós que precisamos pedir oração, então nós somos os maiores interessados. Então nós temos que ser o primeiro a orar, o primeiro a reservar um tempo com Deus e apresentar as nossas petições. E aqueles que nos ajudam, evidentemente, Deus vai ouvir a oração deles, somar a fé deles com a minha fé, vai olhar para cada um de nós e atender segundo a sua vontade. Tá? Que você possa ter a tua vida devocional, que você possa buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, isso é o mais importante da tua vida. E vamos agora ao capítulo 2, relacionamentos interpessoais. Não... Próximo capítulo. Pode